Olá a todos, boa tarde, bom dia, bom fim de semana. Espero bem que tenham tido uma boa semana que passou. O vídeo desta semana está ainda inserido na mesma temática dos últimos vídeos e que é que se insere em como redesenhar uma comunidade. hum, o vídeo é a parte 2, sendo que esta parte 2 tem ainda a ver com a parte de planeamento, pronto, de novos laços comunitários, ou seja, do capítulo 1, que são os novos laços comunitários e a importância das assembleias de cidadãos. E por isso, esta parte 2, sendo que a primeira parte deste capítulo foi quais as atuais ameaças partilhadas por todas as comunidades, e a parte 2 insere-se ainda um bocadinho nisto, que é planeamento e estratégia operacional, e está dividido em duas partes, sendo que a primeira parte é a fase de formulação de hipótese e a fase de planeamento e fundamentação. Então, vamos começar com esta parte 2, que é, apesar de ser possível desenhar uma estratégia de ação antes de uma prospeção direta da sociedade, quanto aos seus interesses, problemas barra soluções e necessidades, apenas com dados fundamentados pela realidade percebida pela população, é possível conectar e fundamentar qualquer planeamento estratégico que se possa criar. Desta forma, é fundamental, numa fase zero, por assim dizer, aproximar logo desde o início o saber científico, nomeadamente o método científico. Ou seja, formular uma ou um conjunto de hipóteses que sirvam para explicar o surgimento de determinados problemas, uh, sendo aqui útil a compilação de várias teorias de vários sítios diferentes, uma vez que estas irão servir como base inicial de comparação de dados. Quero aqui acrescentar uma nota extra, que aqui é importante definir que a existência de um modelo standard serviria às múltiplas sociedades ou comunidades de uma forma mais clara e competente. Contudo, e visto que tal modelo ainda não existe, e tendo em conta que este modelo visa reformular as estruturas e as instituições atuais que estão em necessidade de mudança, instituições que deviam ter já condicionado a sua autorreformulação em vez de estagnação. Então, cabe às comunidades experimentarem o seu modelo, tendo em conta as suas necessidades e as suas capacidades internas. E, posteriormente, identificar outros focos comunitários em progresso com as quais possam fazer uma comparação de dados e transmissão de dados e proceder aí então a uma standardização do melhor modelo ou dos modelos que têm em comum. Então, uma vez criado um conjunto de hipóteses e associado a este dados concretos obtidos diretamente na comunidade, seja por prospecção, seja por facilitação direta, de interesse generalizado e deliberado, e fundamentadas ou afastadas as várias hipóteses formuladas ao início, tendo em conta que o processo requer o máximo de transparência e o desenvolvimento e utilização de ferramentas tecnológicas que aliviem o máximo de peso burocrático e de análise de dados, então é possível validar e ou fundamentar um qualquer plano estratégico. Este processo pode levar algum tempo o qual deve ser melhor aproveitado durante momentos de prosperidade, que aqui vou abrir um pequeno parênteses, que apesar de todos os problemas globais e externos à comunidade em questão, e que a falta de melhores condições se apresenta na realidade no presente. Ou seja, atualmente pode não ser visto como um momento de prosperidade, mas em comparação
com uma situação problemática futura, então é um momento de prosperidade. Então, dessa forma, deve ser visto como um momento em que se deve avaliar e criar as melhores formas de adaptação para o futuro. Então, vou aqui criar também uma nota extra. Normalmente, a mudança ocorre apenas em momentos de pressão. Ou seja, existe um momento de pressão, então a sociedade, a comunidade ou o indivíduo cria a solução no momento que melhor se insere para a resolução do problema. Só que este desenrascanço nem sempre produz o melhor resultado, porque acima de tudo não é refletido e acima de tudo não tem os dados que melhor levam a uma melhor deliberação. Ou seja, nem sempre envolve o nível certo de reflexão ou a melhor adaptação, sobretudo pela falta de dados, como disse, para uma melhor tomada de decisão. Daí a necessidade de criar bases de dados úteis à população, de forma a criar uma almofada de precaução e uma espécie de enciclopédia, posteriormente, de ação em caso de aparecimento de um qualquer momento de pressão. Ou seja, a ideia é o momento de pressão pode não ser previsível ou nem sequer saber que vai acontecer, ou até pode-se prever algum bocado que se possa acontecer, mas o facto de existir uma base de dados de ação é possível precaver ou pelo menos criar alguns métodos ou alguma resiliência que permita responder melhor a um momento de pressão. Ou seja, e voltando ao assunto, o próprio planeamento estratégico deve estar, antes de mais e acima de tudo, composto para a adaptação e mudança das variáveis e da informação recolhida, de forma a responder automaticamente. Aqui, quando eu quero dizer automaticamente, é dentro do mais rápido possível, não que existam respostas automáticas, mas que existam menos tempo de deliberação e menos tempo de tomada de decisão, tendo em conta melhor informação, e com urgência, tendo em conta os melhores dados possíveis. Em último caso, é também necessário observar que o tempo de desenvolvimento diminui consoante o nível de cooperação entre os indivíduos, as comunidades ou a sociedade. Mas é possível que nas fases iniciais, nomeadamente na fase 0, e que corresponde à formulação da hipótese, e a fase 1, que corresponde à recolha de dados, e visto que estas duas se focam em absorver dados internos, ou seja, uma observação interna, então é possível existir alguma abstração ao que se passa externamente. Ainda mais tendo em conta o facto de, na realidade, ainda não existirem, ou pelo menos não se saberem ou se conhecerem, as comunidades entre si. Ok, espero que esta informação tenha sido útil. É ainda uma fase bastante inicial, no entanto, espero que tenham, pronto, mais uma vez que esta informação seja útil para as vossas comunidades e para vocês como indivíduos. O próximo vídeo irá se focar, sobretudo, no como este ainda um bocadinho nestas primeiras duas fases de absorção de dados e na criação de bases de dados. Numa primeira fase, então, quais é que são os processos que podem haver e, além disso, também iremos já começar a falar sobre as fases seguintes, que são bastante interessantes e espero que continuem. Até para a semana. E tenham uma ótima semana.